aí, galerinha, de volta, né, para mais um bloco de direito constitucional desta feita agora. A gente vai ver os artigos 3º e 4º e vamos finalizar com o artigo 2º aí da Constituição Federal. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, os fundamentos seriam a base e os objetivos seriam as metas a serem alcançadas pelo Estado, tá certo? Então, temos aí, ó, objetivos igual a metas. Mas alguns doutrinadores chamam essa meta de programas ou as famosas normas programáticas. Normas programáticas. Então, chamamos de metas, mas a doutrina em si chama esses objetivos de normas programáticas. Como assim normas programáticas? Normas que constituem programas, normas que constituem metas a serem alcançadas pelo Estado brasileiro. Bem, você que está aí observando a partir de agora, observe quais são os objetivos. Bizu. Olha o bizu aqui, ó. COGAER-PRO. COGAER-PRO. Então, são objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá difícil, né? Desde 88 que a gente busca isso, mas vamos lá. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, mais um objetivo, mais uma meta. E essa agora é a boa, tá certo? Essa agora é a bronca, ó. De erradicar. Aí o Brasil vai erradicar o quê, ó? Preste atenção no que eu vou dizer. Vai erradicar pobreza, vai erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Será, Emanuel, que o Brasil vai conseguir fazer tudo isso, erradicar a pobreza, a marginalização e ainda reduzir as desigualdades sociais e regionais? Isso seria muito bom, né? Mas, por enquanto, nada ainda, tá? E, por último, PRO quer dizer promover. Promover o quê? O bem de todos. O Brasil busca promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Sem preconceitos de origem. Nós nordestinos sabemos, né, o quanto nós sofremos de preconceito, mas está aí o objetivo da Constituição. Sem preconceitos de origem, sem preconceitos de raça, sem preconceitos de sexo. Também relação a mulheres, a opção sexual. O Brasil tem que ser para todos. Todos. Promover o bem de todos. Independente se é homem ou mulher, independente se ele é trans, se ele tem outra opção sexual. Tá certo? Beleza? Muito bem. E quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os objetivos, né, fundamentais da República Federativa do Brasil, o famoso
ERPRO. Beleza? Bem, já vimos, fundamentos, já vimos os objetivos e agora nós vamos para o artigo 4º e vamos trabalhar o quê? Os princípios de relações internacionais. Os princípios de relações internacionais. Então, esses princípios de relações internacionais é o que, Emanuel? São aqueles princípios que o Brasil vai ter que manter com os outros países. E para isso eu vou dar um bizu para vocês. São 10 princípios e o bizu é esse aqui, Ainda não comprei recursos. Ainda não comprei recursos. Ainda não comprei recursos. Professor, você escreveu N antes de P? Sim. Ainda é a aula de português, pô. Que é a aula de direito constitucional. Aqui é meu bizu. Tá? Aqui não entra nada de regra de português. Então, ainda não comprei recursos. Isso quer dizer o quê? São princípios de relações internacionais do Brasil com outros países. A autodeterminação dos povos. I, de independência nacional. D, de defesa da paz. Não, de não intervenção. Co, de concessão de asilo político. Pré, de prevalência dos direitos humanos. I, de igualdade entre os Estados. Ré, de repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E, por último, S, solução pacífica para os conflitos. Bora lá entender aí cada ponto desse aí, tá? Autodeterminação dos povos. Quer dizer o quê, tá? Tanto a autodeterminação dos povos como a não intervenção, não é? Esses dois dispositivos, a autodeterminação e não intervenção, eles reforçam a aplicação do princípio da independência nacional. A autodeterminação dos povos e a não intervenção, eles reforçam a aplicação do quê? Princípio da independência dos povos. Quer dizer o quê? Da independência nacional, que tem a ver com a soberania, proibindo o Brasil de tomar parte em ações ofensivas à soberania de outro Estado, né? Então, tem a origem do reconhecimento da igualdade entre os Estados. Respeita-se a soberania de cada um, assegurando-se que no âmbito interno os Estados não devem sofrer ingerência na condução de seus assuntos. Vale lembrar que não existem princípios, absolutos, né? Devendo sua convivência seguir a lógica da ponderação. Como assim, Emanuel? Como assim? Quer dizer o seguinte, apesar de que a ideia é da soberania dos Estados, mas se esses Estados estão praticando, por exemplo, crimes de direitos humanos, não é? Desrespeitando direitos humanos, pode haver a ingerência nesses Estados, através da Organização das Nações Unidas, ONU. Tá certo? Tranquilo aí? Muito bem. Então, autodeterminação, não intervenção. E o princípio da independência é justamente isso, né? Que é o princípio que reafirma o fundamento da soberania. Então, esse princípio da independência
reafirma o princípio da soberania que o Brasil, nas suas relações internacionais, não poderá abrir mão de sua independência na sua condição de nação soberana, né? Então, é basicamente isso. Defesa da paz. Defesa da paz, ela casa, pessoal. Essa defesa da paz, ela está em consonância, ela casa com solução pacífica dos conflitos. Isso quer dizer o quê, Emanuel? Seguinte, são dois princípios intimamente relacionados. Na verdade, um complementa o outro, não é? O primeiro é de acepção mais genérica, né? E abrange não só ações negativas de repúdio a conflitos armados já deflagrados, mas também ações positivas que objetivam evitar a explosão de conflitos, tá certo? Já o segundo, que é a solução pacífica dos conflitos, não é de sentido mais restrito. Aplica-se perante conflitos já deflagrados, impondo ao Brasil que auxilie na resolução das divergências que ocasionaram o uso de instrumentos pacíficos, a exemplo da chamada arbitragem internacional. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, e agora, concessão de asilo político. Concessão de asilo político, né? Então, veja. Presta bastante atenção. Lembre-se que o Brasil tem como princípio de relação internacional a concessão de asilo político, como também lá no artigo 5º, inciso 52, diz o seguinte: estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Então, essa ideia do estrangeiro não ser extraditado por crime político ou de opinião remonta à ideia aqui da concessão de asilo político. Então, ele disse que o Brasil ele é signatário, né? Ou seja, assinou desde 1954 a Convenção sobre Asilo Diplomático, né? Asilo diplomático em Caracas, né? Isso em 1954. Esse asilo político consiste em quê? Na acolhida do refugiado político, em representação diplomática do Estado asilante, ou seja, o Brasil, e no recebimento de estrangeiro no território nacional, a seu pedido, sem os requisitos de ingresso para evitar punição ou perseguição no seu país de origem por delito de natureza, seja política ou ideológica. Então, o Brasil, ele, como concessão do asilo político, ele recebe, não é, o indivíduo em representação diplomática, ou seja, embaixada ou asilo, como também pode receber esse indivíduo no próprio território nacional, né? Por punição, que o cara está sendo punido, não é? Ou perseguido em seu país por delitos ideológicos ou políticos, tá certo? Então, lembrando que esse asilo político, ele compreende dois institutos, que são, na verdade, inconfundíveis, mas eles são conexos. Preste atenção. Ele compreende dois institutos inconfundíveis, mas conexos. O asilo diplomático e o asilo territorial. Entendeu? Então, a concessão do asilo político, ele tem dois institutos. Um é o asilo diplomático, que a gente já falou, e o asilo territorial. Bora lá. Ambas as formas estão abrangidas aqui, com a diferença que o asilo diplomático depende de acordos internacionais
E o asilo territorial é instituto de direito interno, ou seja, é o Brasil que resolve. É o Brasil que decide, tá? Então, sendo o Brasil signatário da Convenção de Caracas sobre asilo diplomático, consiste que ele, na acolhida de refugiado político em representação diplomática do asilante. Ou seja, o Brasil já ratificou, não é? O Brasil ratificou, assinando nesse tratado de convenção sobre asilo diplomático em Caracas, não é? Que ele pode acolher o refugiado político em representação diplomática do Estado, não é? Que concedeu o asilo, tá certo? Já o asilo territorial consiste no recebimento do estrangeiro no território nacional, a seu pedido, sem os requisitos de ingresso para evitar punição ou perseguição ao seu país. Peraí, Emanuel. Beleza, isso aí é tranquilo. Eu só fiquei em dúvida daquele primeiro ali, Estado asilante. Eu não entendi. Quer dizer o seguinte, simples, cara. Vê só. Quando o Brasil recebe em seu território, é tranquilo. Foi o próprio Brasil que recebeu. Mas imagine que no Brasil tem a embaixada diplomática da França. E um brasileiro, por motivos políticos, pediu asilo político à França. Na embaixada diplomática da França. A França vai ser o Estado asilante. Isso quer dizer que o Brasil não pode invadir essa embaixada para pegar esse refugiado político. Por que não pode? Porque o Brasil ratificou, não é? A acolhida de refugiado político em representação diplomática do Estado asilante. Entenderam aí? Tranquilo? Muito bem. Então já vimos aqui concessão, falta agora prevalência, né, dos direitos políticos. Prevalência dos direitos políticos. Então, o que nós trabalhamos em relação à prevalência dos direitos políticos? Meus amigos, presta atenção. Significa dizer que, a partir de agora, o Brasil evitará travar alguma relação jurídica com estados que desrespeitem os direitos humanos do seu povo ou do povo brasileiro. Tá certo? Então, qualquer país que desrespeite direitos humanos do seu povo ou do povo brasileiro, o Brasil tem que manter distância. Então, assim, o inciso, não é, que trata sobre prevalência dos direitos humanos, não é, determina o seguinte, que, como princípio fundamental, internacional, a prevalência dos direitos humanos, o que, em casos extremos de afronta a esses direitos por um determinado Estado, pode levar o Brasil a apoiar, inclusive, a interferência de outros Estados naquele, a fim de impedir a continuação de situações de profunda degradação da dignidade humana. Não é? Então, nesses casos, de que são inúmeros exemplos, né, concretamente ocorridos, né, os direitos humanos, inclusive, presta atenção, os direitos humanos, inclusive, prevalecem sobre a própria soberania do Estado. Que interessante, né? Então, você tem como Estado, como fundamento do Estado, a soberania? Tem. Mas vejam, a prevalência dos direitos humanos prevalece sobre a soberania desse Estado. O que quer dizer isso? Que, havendo desrespeito aos direitos humanos, outros países podem, o quê?
intervir. Aí temos exemplos aí, né? A possibilidade de intervenção na Venezuela, a possibilidade de intervenção que durante a guerra ali na Europa, né? Aquela Europa mais Iugoslávia, né? Croácia que houve a possibilidade de intervenção ali de outros países por desrespeito aos direitos humanos. Tranquilo? Bem, só falta dois agora. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Lembrando sempre o quê? Que tanto repúdio ao terrorismo e ao racismo, ele reforça os direitos humanos. É um reforço aos direitos humanos, né? O repúdio é mais do que simples, é mais do que uma simples rejeição, né? É uma rejeição qualificada pela repulsa, por se entender que o terrorismo e racismo são modos desumanos de atuação que merecem ser eliminados da face da Terra. Inclusive, no artigo 5º, né, tanto o terrorismo como o racismo são inclusos como mandados constitucionais de criminalização. A própria Constituição criminaliza esses institutos, entre outros, né? Racismo como crime inafiançável e imprescritível, e o terrorismo como crime inafiançável, prescritível, mas insuscetível de graça, indulto e anistia. Na verdade, são 6 crimes, né? Esses 2 mais 4. Quais serão os outros 4? Grupos armados civis e militares, junto com o racismo, são inafiançáveis e imprescritíveis. E 4 crimes hediondos: terrorismo, tráfico e crimes hediondos, terrorismo, tráfico e tortura. Esses 4 são inafiançáveis, prescritíveis, mas insuscetíveis de graça, indulto e anistia. E por último, solução pacífica, cooperação para o progresso dos povos da humanidade. Entre os povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, reconhecida em vários documentos internacionais. Assim, é um dos propósitos explícitos da Carta da ONU conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. Tá certo? Emanuel, faltou algum? Faltou. Só faltou um princípio, né? Igualdade entre os estados. Aqui, ó. A igualdade entre os estados representa o quê? Trata-se aqui de uma igualdade formal, viu, pessoal? Não é uma igualdade material, não. Aqui é uma igualdade formal, ou seja, ela é essencialmente jurídica, né? Uma vez que na esfera econômica são absurdamente desiguais. Claro. Né? Então, preste atenção. Aqui é uma igualdade formal, ou seja, dá um tratamento igual, mas dentro de uma igualdade jurídica. Por quê? Não dá para existir uma igualdade material. Por quê? Porque os estados, economicamente, são desiguais. Tá certo? Então, de toda sorte, é uma noção que busca uma igualdade material, né, de toda sorte. Essa igualdade material é buscada, mas é difícil você achar, né? O que você tem mesmo é uma igualdade formal e não uma igualdade material. A igualdade material busca se alcançar, mas é difícil. O que você tem é uma igualdade formal, tá certo? Muito bem. Então, com isso terminamos todos os princípios, né, de relações internacionais e ficamos naquele artigo 2º para ver, não é? O artigo 2º trata de quê, meus amigos? Ele diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Que poderes são esses? São 3. 3 são os poderes, não é?
você tem o poder executivo, você tem o poder judiciário e você tem o poder legislativo. Então isso quer dizer o seguinte, que esses três poderes são independentes. Vejam, essa ideia, né, que veio de Montesquieu na Revolução Francesa, a ideia de tripartição dos poderes. Por quê? Porque antigamente o poder era absoluto. Vivíamos em um absolutismo. E o poder, era concentrado em tudo no rei. Não é? A ideia do laissez-faire, o Estado sou eu, né? Do rei francês. O Estado sou eu, ou seja, ele legislava, ele executava, ele administrava, ele julgava, ele fazia tudo. Aí Montesquieu veio com a ideia de dizer o seguinte, esses poderes são independentes, ou seja, o poder executivo ele vai administrar, o poder judiciário ele vai julgar e o poder legislativo ele vai legislar. É a ideia de funções típicas, né? Cada estado vai ter uma função típica. Mas aí surge, não é, nos Estados Unidos, uma teoria chamada, não é, de teoria dos freios e contrapesos. Teoria dos freios e contrapesos, a teoria do check and balances. Aí traz a ideia seguinte, vejam só, se eu só digo que esses poderes têm funções típicas, ele vai ficar engessado. Então, eles têm que se harmonizar. Então, essa teoria dos freios e contrapesos é a teoria da harmonização, ou seja, vai possibilitar que o poder executivo não tenha só funções típicas, mas também tenha funções atípicas. Que o poder judiciário não tenha só funções típicas, mas também tenha funções atípicas. E o poder legislativo não só tem as suas funções típicas, mas também atípicas. Emanuel, você não vai ver isso não? Funções típicas e atípicas? Não, não vou. Por quê? Porque isso vai ficar com o professor Johannes Hatten, quando ele tratar, Johannes vai trabalhar o poder executivo, legislativo e judiciário. E quando ele iniciar esses poderes, ele vai falar mais, não é? Focado aí nessa teoria, não é? Dos freios e contrapeso, check and balance, nas funções típicas e atípicas desses poderes. Com isso, meus amigos, meus queridos alunos, galerinha aí que vai fazer prova, que tem esse conteúdo do artigo 1º até o artigo 4º, fica aí com Deus, estuda direitinho aí, vai e volta a gravação até você decorar tintim por tintim esses dispositivos que a gente trabalhou aqui, tá certo? Meus amigos, me sigam aí nas redes sociais, né? Aí, não deixe de me seguir nas redes sociais não, tá certo? Aqui, o meu Face, Emanuel Tadeu. E lá no meu Instagram, Prof. Emanuel Tadeu. Não deixa de me seguir aí não, tá certo? Nas redes sociais. E com isso, eu vou me despedir de vocês. Um beijão, um abração e fé, força e foco concurseiro. Até mais!